As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Se bem que eu sou pela diversidade, eu acho que é preferível, apesar de olha, tudo... devias ter uma t-shirt com essa Não, acho que é preferível sempre esta Babilónia. Nós depois temos que encontrar aqui o nosso Esperanto, não é, no meio disto, para usar aqui a imagem vocês deste entendimento. estão a apreciar o que está a acontecer. Esperanto, podes Babel... Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso local de encontro certo e seguro neste mundo complexo que é o das pessoas que têm coisas para dizer ao microfone. Mais uma vez aqui estão os vossos conversadores favoritos neste campeonato. Neste caso é o Campeonato da Cultura Popular, a Maria Ramos Silva, o Bruno Vera Amaral e o Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos aqui para falar daquilo que já não é bem um fenómeno, é mais uma certeza deste mundo pop, nem mais nem menos do que podcasts. Ora bem, este é, portanto, um programa em que falamos de nós, falando dos outros todos. Os podcasts, caso não tenham reparado, estão por todo o lado, há para todos os gostos e sobre todos os temas. Há até um novo top de podcasts, organizado pela Marktest, chama-se Podscope, junto a algumas das principais plataformas que fazem podcasts, ainda que, fica ao visto, esteja longe de juntar tudo o que é oferta de mercado, que é bem vasta. É uma boa citação. Este programa está em 92º. É verdade. Isso não era para dizer, pá. Não, então é informação pública. Não, isto é para dizer, estamos no top 100. Estamos? Para deixar incógnita, não é? Mas não dizes que é em 92º. Parece aquelas coisas olha. que aparecem de Portugal tem as melhores não sei o que do mundo, os 100 melhores do mundo. Veja aqui. Não, Portugal tem um dos melhores restaurantes dos 100 melhores do mundo, depois está em 97º. Mas está factualmente certo. Muito bem. Não nos vendemos, é isso. Trazemos os podcasts aqui para a conversa. Bruno Vera Amaral, vamos começar por ti, até porque é raro. E não sei se ficas Este é um honra, este privilégio. É um privilégio, sobretudo... Queres agradecer à Academia? Tendo em conta este tema que diz muito. Exato. Tu és um grande protagonista da tua... E o Pedro Buxeri Mendes também. O Pedro também é. Eu quero perguntar-te se tu achas que os podcasts estão na moda e se moda quer dizer que é passageiro ou se veio para ficar, como as calças de ganga. Tiago, sei lá. Então. Fazes-me cada pergunta. Eu não sei estas coisas. Não claro sei. Que sabes, tu sabes tudo. Não, então sei. Então vou falar como se soubesse. Não, estão na moda. Claro que estão na moda. Toda a gente tem um podcast. Ou podcast. Ou seja, já nem estás na parte... Podemos podcast? Vamos podcast. Pronto. Sim. Para falar, para depois normalizarmos. Cada um. Isto é importante. Isto é o acordo, o nosso acordo fonético. Não, estão na moda e acho que já de há uns anos a esta parte e agora provavelmente estarão no auge. Daí falavas desse ranking, não é? Sim. Isso é um exemplo de que é cada vez mais importante. E de que tudo agora é, vou tentar aqui arranjar um neologismo, podcastável. Bem. Ou seja, parece que o mundo agora existe para acabar em podcast. É preciso estar atento. Pronto, então, um programa de televisão, podcast. Um programa de rádio, podcast. Uma conversa entre amigos, podcast. Um pontapé num calhau, um podcast. Tudo é podcastável. E as pessoas perceberam isso e perceberam também que há público para isso, não é? Porque não envolve um grande esforço, um grande investimento. Ou seja, não é a mesma coisa de estares a ler. Tu podes estar, e já falámos disso aqui várias vezes, podes estar a fazer outra coisa qualquer e ouvir um podcast. Estarás mais ou menos aí também depende da pessoa e da sua capacidade, não é, de concentração. Claro, mas haverá uns que exigem mais atenção, outros que são quase como uma música de fundo, aquela música de elevador, assim, um white noise, pessoas, depois entram em desacordo. E não sei se ainda vamos falar disto, mas de facto depois tens
uma compartimentação dos podcasts. Uns são mais generalistas, digamos, outros são de nicho, há uns que assentam na especialidade, por assim dizer, do autor do podcast, uma pessoa que percebe muito de um assunto, e agora vai-nos explicar esse assunto aos leigos, e isso também tem muito interesse, as pessoas seguem. Mas há uns que a pessoa não é especialista em nada, mas tem aquilo que se pode chamar a narrativa na primeira pessoa, certo, que procura ouvintes pela identificação. Imagina, por exemplo, vou dar um exemplo, acho que eu não conheço nenhum, provavelmente haverá certamente um podcast, mães solteiras, não é? Um podcast de uma mãe solteira. Pronto, então mesmo as pessoas que não sejam mães solteiras podem encontrar ali na partilha daquela experiência algum grau de identificação, pelo menos têm curiosidade em perceber aquela narrativa na primeira pessoa, o que é estar naquela situação, e o campo é tão vasto, percebes? Podes ter coisas genéricas, generalistas, como nós aqui a falar de cultura popular, podes ter sobre cinema, podes ter sobre cinema dos anos 70, podes ter sobre cinema japonês, que de facto tudo pode... interminável, uma fonte interminável. Tudo pode dar um podcast. Depois, como é que no meio dessa selva tu consegues afirmar ou consegues impor o teu podcast? Essa é outra questão. Essa é outra questão. São outros 500. Maria Ramos Silva, isto é um dilema que nós de vez em quando falamos fora dos microfones, que é, a propósito disto dos podcasts, falar dá menos trabalho do que escrever, ao mesmo tempo, ouvir dá menos trabalho do que ler? Parece-nos, pelo menos, não é? Essa ilusão de uma competência ainda mais natural ou inata, se quiseres, do que escrever, porque nós praticamente não nascemos a falar, mas quer dizer, dá-nos a ideia de que não é preciso propriamente ir à escola e fazer assim um grande trabalho de casa, que é obviamente uma ilusão, não é? Deixa-me só dizer uma coisa que cientificamente ou geneticamente nós, os seres humanos, biologicamente a linguagem é inata, mas a escrita não. A escrita é uma competência de facto adquirida. Tens aqui o nosso tudólogo a corroborar a tua ideia. Eu li isto em qualquer sítio. Ouviste isto num podcast. Isto reforça de facto esta ideia deste fornecimento de um menu, não é? Este buffet infindável, porque de facto o que o podcast traz é esta possibilidade, por um lado também um grande controle, não é? Eu acho que te deposita, te dá uma possibilidade de um controle quando tu sais dessa programação mais linear também da rádio. De facto, há a ideia que as pessoas podem estar ali numa conversa one-on-one e, portanto, é uma ideia menos massificada, se quiseres, do consumo da informação. E tu sentes-te super importante, não só quando estás a fazer o podcast, quando estás a escutar. E eu acho, sobretudo, que esta ideia do podcast forja uma ideia também de intimidade, ou seja, vem reforçar essa intimidade que de alguma forma se terá perdido. A própria ideia da voz em si, não é? A rádio, e sobretudo a rádio narrativa, a rádio de conversa, trouxe muito esse ressurgir portanto, a sua morte estava manifestamente mal anunciada, não é? Porque ela continua por cá e para lá, complementarmente à televisão, e de facto nós temos no podcast ainda um prolongamento extra disso, parece uma conversa ainda a um nível mais micro, com uma curadoria extra, porque como o Bruno de facto dizia, tu consegues encontrar-te tudo, não é? Se não há um podcast sobre agulhas, eu queria amanhã um podcast sobre agulhas e, portanto, mesmo que tenha um público de 1, 2, 3 pessoas, aquilo é possível, não é? E de facto dá-te ali um pequeno poder que é interessante. Eu friso por esta questão da intimidade, porque eu acho que é isso que sobretudo forja, ou pelo menos essa ideia de ilusão. E que ajuda a fazer estamos ali numa conversa super... Sucesso. Sim, estamos ali numa conversa super pessoal, não é? Há uma resposta para todas as ansiedades, para todos os dramas, e eu penso que isto também tem muito a ver com uma outra questão que é interessante, que é este tempo, esta cultura de automelhoria. Nós vivemos um tempo, se quiseres, que é muito focado nessa coisa de entender melhor o que é isto ser um bom profissional, a mãe, não é? O pai, as questões da saúde, e sem querer toda esta cultura acaba por encontrar aqui um caudal muito interessante, que é isto. De repente tens um ponto de discussão em todo o lado e à mão e a qualquer momento. Sim, senhor, eu digo-vos uma coisa, está aqui uma análise adulta, madura, eu estou a apreciar muito isto é o podcast dos podcasts. Dito isto, só voltando à tua pergunta, eu tenho grande dificuldade, talvez seja da idade, em estar concentrado a ouvir um podcast e fazer outras coisas. Da Portanto, idade, quem a ouvir diz que ela... Não sei. Enfim, falar em adulto e maduro, Pedro Buxeri Mendes, uma curiosidade, tu és a pessoa perfeita para me ajudar a perceber isto.
Porquê é que as televisões transformam programas em podcasts? Porque podem, porque é fácil. É pela mesma razão porque as pessoas normais fazem podcast. Não, a minha questão tem mais a ver se há retorno nisso. Não, mas é literalmente só dar o in e o out, não é? Ou seja, é um ficheiro de áudio, dás o in e o out. Ou seja, é o porquê não? Sim, quer dizer, os podcasts, ao contrário do vídeo, por exemplo, são disponibilizados nas plataformas ou Apple ou Spotify, portanto... Nós, televisões, ou nós, rádio, não temos que ser donos, digamos assim, da Netflix dos podcasts. Exato. Portanto, este podcast está disponível em todo lado, por exemplo, não apenas no site do Observador, certo? Essa facilidade... Em todo o lado, está disponível em todo o lado. Em todo o lado, como se diz. E as televisões começaram a colocar os programas disponíveis em podcast, portanto, os ficheiros áudio, porque a dada altura alguém nas televisões que ouvia podcasts achou que na América isto faz, então vamos fazer também. É uma questão de contágio. Primeiro nós víamos na box e agora ouvimos em podcast. Começa a ser uma espécie de consolo. Porque ver televisão em direto como ato passivo, portanto, ou seja, estar em casa, dizer não, eu hoje não posso ir jantar fora porque vai dar o Governo de Sombra e eu quero ver e começa à meia-noite ou whatever, é visto como um ato loser, não é? É como comer no refeitório ou como... Antigamente não era, mas agora é Quer dizer que perdeste na vida qualquer coisa. Não, e agora nem tens desculpa porque podes ouvir depois, exatamente. Não é? Ou ir para o Algarve ou comer no refeitório são outras coisas que são vistas como um ato... Estas coisas em Portugal são muito importantes na chamada bolha. É muito importante achar que se está a fazer a coisa certa. No momento certo. Isso. E, portanto, ver em direto o Governo de Sombra, por exemplo, usar mais uma vez o exemplo, é visto como loser, mas ouvir em podcast é visto como uma coisa fantástica, incrível, extraordinária. Alguns programas têm mais ouvintes, portanto, mais clientes em podcast do que em vídeo, não é? Do que em imagem. A maior parte dos podcasts portugueses mais populares são, ou na origem, programas de rádio ou programas de televisão. O mais ouvido é o da Joana Marques, na Renascença, não é? Que é diário, mas é de longe o mais ouvido e também visto no YouTube. E os podcasts em Portugal têm algumas... são instrumentais para algumas faixas da nossa atividade cultural. Por exemplo, muitos humoristas usam-nos como uma forma de se manterem vivos no seu público e de promoverem os seus espetáculos e os bilhetes. Não se esqueçam, amanhã vamos estar em Valdecâmara, não sei o quê. Temos agora muitos médicos também a terem muitos podcasts enquanto uma espécie de ativistas pela saúde e pelo bem-estar, não é? Portanto, eu sou médico e tenho aqui um podcast contigo sobre comportamento ou não sei. Mas ao mesmo tempo esperam algum tipo de retorno com isso, não é? Pronto, isso é na tua mentalidade. A minha maneira de ver as coisas, são só ótimas pessoas e que têm vontade de partilhar o conhecimento. Uma pessoa mais cínica pode dizer que estão interessados com um laboratório, patrocínio ou não sei o quê, mas isso são as pessoas mais cínicas. Ou seja, o podcast é um instrumento fácil de ação. E mesmo nas próprias marcas, nós temos uma coisa extraordinária nos podcasts, em Portugal e provavelmente nos outros países, que é, temos marcas a pagar a figuras para fazerem podcasts absolutamente irrelevantes. No fundo, uma marca paga-te a ti para fazeres umas entrevistas, sendo que o mercado espontaneamente já dá essas entrevistas ao espectador. Mas no fundo é um momento cafés bolota. Estamos aqui numa conversa intimista. Mas a questão é que em que começa, Bruno, como é que gostas do teu café? Pronto, Mas é mais um tapete para colocares publicidade, não é? Por exemplo. Sim, mas são atos de vaidade por parte das marcas que eu pessoalmente considero incompreensível. Quase, não é? Sim, que são os departamentos de marketing das marcas a justificar a sua própria existência. Mas isso, até os partidos fizeram isso já. Pronto, é isso. Até os partidos políticos já se meteram nessas coisas. E qualquer dia... toda a gente tem podcast e eu acho que é uma das... Quer dizer, nada de errado contra isso, é a vida, não é? Só ouve quem quer, etc. Mas está a tornar a ideia de podcast numa espécie de Babel, não é? Uma espécie de... Certo. Uma espécie de máquina de lavar que tu, às tantas já não percebes bem onde é que estás, porque a origem, digamos assim, ou a motivação primordial, ou acaba por se perder. E isso às vezes é mais importante do que parece. Ou seja, é mais importante do que parece saber qual é a intenção prévia deste podcast, ou do podcast que estamos a ouvir,
e não nos perdermos às vezes mas isto é que é uma coisa comercial ou não é? Ou porque é que estão sempre a falar deste assunto do Ozempic? Porque é que estão sempre a falar do Ozempic? Porque é patrocinado pelo laboratório do... Certo. E eu acho que a ERC não ERCA, não é? Certo? Não atua sobre isto e, portanto, não sei se devia atuar, mas é só fica ao pensamento. Fica a reflexão. Maria Ramos Silva, antes de acabarmos aqui a primeira parte, há podcasts com conteúdos e formatos que até há pouco tempo, mais ou menos pouco tempo, eram quase exclusivos jornalísticos, nomeadamente as entrevistas, e temos visto cada vez mais podcasts com entrevistas que não são feitas por jornalistas. A minha questão, sem acusação ou juízo de valor, é se devemos encarar isto como apenas inevitável, até saudável, é o que é, ou devemos considerar que pode haver consequências precisamente para o jornalismo? Tem que, como sempre, provar que está à altura e que é melhor que a concorrência, ponto final. Não tem que fazer como tudo, não é? Sim, não podes proibir as pessoas de fazer entrevistas. Como sempre, não é? Tu tens que ter um grau de exigência que esteja para lá disso e que justifique porque é que as pessoas, mais uma vez, fazem uma assinatura e depositam o seu dinheiro e a sua atenção e o seu tempo num lado e não no outro. Se bem que eu sou pela diversidade, eu acho que é preferível, apesar de tudo... Olha, devias ter uma t-shirt com essa acho que é preferível sempre esta Babilónia. Nós depois temos que encontrar aqui o nosso Esperanto, não é? No meio disto, para usar aqui a imagem deste entendimento. Estão a apreciar o que está a acontecer. Esperanto, Babel... Eu, pessoalmente, como percebi pela conversa do Pedro, que sou de facto uma careta de primeira, porque sou não só pessoa que vejo as coisas a horas, como ponho lembretes no telefone para não me esquecer que vai começar uma coisa... À sexta-feira à noite estás a ver o governo, não é o Governo Sombra agora, não. É outra coisa. É aquela coisa. Mas é essa lógica, precisamente. E porque de alguma forma eu acho que a televisão linear te vem ajudar a repor esse... A orientar a tua vida. Sim, é uma disciplina que, pelo menos a certa altura, te ajuda. E eu gosto que haja essa ajuda. Sim, a televisão é o grande estabilizador de rotina do final do século XX, da segunda metade do século XX. É isso que eu estou a dizer. Quando digo organizar a vida, entre aspas, é isso. Sim, há muita sociologia sobre isso. Desculpa, Maria. Mas o podcast tem uma componente estranha, não sei se vamos falar, porque os audiobooks em Portugal são um fracasso, não é? Não resultam. Eu não consigo, por exemplo. Pronto, não consigo ler. As editoras que investem em versões faladas, não é? Narradas dos seus livros, verificam que não funciona. Mas os podcasts parecem funcionar. Toda a gente parece estar sempre a ouvir um podcast, não é? O que é curioso. Mas isso de todos os podcasts também é engraçado porque faz-me lembrar este tempo dos influencers. Se tu reparares, toda a gente é influencer. Ninguém diz eu sou influenciado. Não é? As pessoas são todas influencers, não é? Ou têm a aspiração de ser, ou dá a ideia que tu vives de facto num mundo completamente esmagado em que toda a gente é um micro ou macro influencer, mas ninguém diz eu sou o tipo que está a ouvir e a ser influenciado. E aqui no podcast parece-me que estamos a chegar um pouco a essa altura, não sei. Dito isto, eu gosto de facto desse alinhamento, e mesmo não só em relação a essa estabilização que a televisão permite, a rádio também permitiu durante muitos anos isso. Eu esperava para ouvir o programa tal de conversa na rádio. Exato. Hoje cá já não o faço com a mesma regularidade, até porque temos aqui outros players e outras formas de facto de consumir. Mas eu acho que, e voltando ao início da tua pergunta, nós temos de facto a responsabilidade e o papel de sempre, seja com voz ou com palavra escrita, de conseguir bater e estar para lá da concorrência. E acho que, por exemplo, no caso do Observador em particular, que é aquilo que conhecemos aqui mais próximo, os podcasts Plus são um bom exemplo de que é possível agarrar o ouvinte com uma ótima história, ir buscar um formato que depois começou a ser explorado por outros lugares, que também não é novo, não é? Atenção, nós não inventámos propriamente a pedra, mas em Portugal foi... sem fazer aqui nenhum... Sim, é verdade, trouxe de facto... Mas fazendo um bocadinho, atenção aí pessoal, e esta ideia de que era possível de ter também... Os podcasts Plus são espetaculares. E não é só isso, o próprio alinhamento da rádio, não é? E o Bruno participa também deste lado mais conversacional, essa dimensão mais de proximidade, não é uma coisa tão chapa 3, veio provar que era possível fazer as coisas de maneira diferente. Portanto, também é preciso estar um pouco receptivo a isso e enfim, inovar e andar para a frente. Muito bem. Chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Sente-se seguro aqui dentro. Eu, se quisesse, tinha chegado aqui, matava ou ia-me embora, ninguém dava por aí. Esta é a história de Jorge Jardim,
O agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Filho, isto nunca podes dizer a ninguém. Isto é absolutamente confidencial. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Estreia a 18 de março. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana estamos a falar de podcasts, do sucesso do formato e dos desafios e de outras coisas associadas. Pedro Buxeri Mendes, eu tinha aqui eu fiz-te uma pergunta na primeira parte, depois esqueci-me só de reforçar uma coisa, que é uma curiosidade minha, que tem a ver com os programas de televisão transformados em podcasts. Há um aumento de público? Ou as pessoas que veem são as mesmas que ouvem? Quem ouve já não vê? Há um é possível saber aumento isso? brutal de público. É? Tanto assim é que eu faço um programa de televisão que se chama Irritações e que tem algo O quê? e que tem uma componente Sério? de vídeo. Tem uma componente de vídeo. Traidor. Imagina, mostramos um clipe de um vídeo engraçado. Certo. E as pessoas e tínhamos uma rubrica que mostrávamos fotografias e as pessoas queixam-se. Estou aqui em Copenhaga, gosto muito de ouvir, mas eu não gosto daquela parte das fotografias. Pô, mas é um programa de televisão, não é? Já não respondo assim, mas mais Que pena. mais e mais. Vamos fazer uma coisa especial para a senhora. Tá mais e mais, o programa para nós é um programa de áudio, é um conteúdo de áudio, e imagina que a SIC Radical acaba, é provável que o Irritações sobreviva em áudio, do que um mero programa de televisão. É uma espécie de sinal dos tempos, digamos assim, mas temos também muito público em vídeo. A Maria mas parece ser melhor, desculpa, deixa-me só completar com esta ideia. Parece ser melhor ter 30 mil pessoas em áudio do que 30 mil pessoas em vídeo. Parece ser melhor? Como assim? Se estivermos numa conversa com profissionais de comunicação social... Valem assim, mais os 30 mil em áudio do sim. que 30 mil em vídeo. Tive 30 mil espectadores ontem. Tive 30 mil pessoas no podcast. Isso é muito bom. Ok, mas isso é em conversa, mas em dinheiro, em cash, em retorno. Depende um pouco, porque a maior parte dos programas de televisão tu tens anyway, tens de qualquer forma, não é? Ou seja, se a SIC Notícias decide ter o Linhas Vermelhas com Miguel Morgado e Miguel Prata Roque, por exemplo, vai sempre ter esse programa, independentemente de ter uma pessoa a ver ou ter 50 mil a ver. Certo. Assim. Claro que ao fim de 6 meses ou um ano, se houver sempre uma pessoa a ver... É preciso fazer contas, claro. Isso, mas não são programas que estejam indexados às audiências à semana, ou o programa ou 2 vezes por semana, creio eu. E pronto, e já que lhes pagam para eles irem lá aos estúdios da SIC gravar, então vamos pôr também isto em podcast. E depois a avaliação que será feita daqui a 6 meses ou um ano será, tivemos tanto em televisão e depois tivemos tanto em podcast. Mas posso dizer uma coisa interessante sobre audiências, que é, imagina, a SIC faz o Hell's Kitchen com o Lubomir, imagina. Esse programa depois no Voz Dal, nas audiências a seguir ao direto, audiências em vídeo a seguir ao direto, pode ter muitos mais espectadores, pode ter mais, imagina, 100 mil ou 200 mil espectadores. Isto é igual para este programa, ou para um da RTP, ou um da SIC, ou um da TV. Mas mesmo nós que trabalhamos em televisão, não ligamos muito a esses valores. Ou seja, estamos tão ligados à audiência em direto na televisão que depois acabamos por até hostilizar às vezes as audiências em delay, não é? Delayed time. Nos podcasts funciona ao contrário. Imagina o primeiro podcast Plus do Observador, aquele do Piratinha, não é? Sim. Esse não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. O primeiro foi o Sargento da Cela 7. Imagina, se calhar as pessoas que o fizeram ainda hoje estão a contabilizar claro. Plays, é plays que se diz, não é? Downloads. Isso é porque vocês as televisões não há um ranking, não há. Não, haverá, mas não é público. Ou seja, enquanto tu tens este ranking, mas já tinhas outros. É mais uma questão de relação, é mais uma questão de relação. É um pouco como se os golos de penalti valessem menos que os grandes golos. Certo. Mas na verdade é um golo na mesma. É um golo, claro. Pronto. Estou a falar foi uma ótima analogia. Estou a falar que é uma coisa do nosso negócio, da nossa atividade, que a adrenalina do direto tem um valor para nós. Certo.
que nós não conseguimos passar essa arrebentação e não conseguimos dizer... Não há uma análise que diga: olha, fizemos tanto dinheiro em direto, depois fizemos tanto dinheiro na versão podcast, depois fizemos tanto dinheiro na versão voz DAL, depois fizemos tanto dinheiro com os pre-rolls na internet. Não há essa agregação de valor e devia haver, se calhar. Não sei se devia haver, sinceramente, porque, enfim, é uma conversa, se calhar, para outro programa. Teremos tantos. Pedro, já voltamos. Bruno, esta questão acho que apareceu, a culpa é da Maria, como sempre. Os podcasts ocuparam o lugar dos blogs? Ou nada ocupou o lugar dos blogs? Fui eu. Por acaso foi o Pedro. Foi o Pedro, peço imensa desculpa. Isto foi miserável. Sim, num certo sentido, sim, mas não, porque claro, são... Não, num certo sentido, quer dizer, havia pessoas que agora fazem podcast que se não houvesse agora o podcast, sim. que teriam feito blogs. Bem, mas estamos a falar de meios diferentes de expressão e também há aqui uma questão que quem escrevia em blogs na altura, no início deste século, tinha... creio eu, era generalizada esta ideia de que tinha o objetivo de passar depois para a primeira divisão, que era a imprensa. Eu não sei se isso hoje é tão relevante assim para quem faz um podcast que provavelmente quer é chegar a muita gente. Provavelmente agora também quererá depois estar naquela plataforma, associada a uma plataforma, a uma marca pronto, da imprensa, sei lá, como a Rádio Observador ou outra. Mas se tiver uma grande audiência, acho que a pessoa fica satisfeita com isso. A ideia dos blogs era mesmo de passar... aquilo era uma espécie de Got Talent. Era uma espécie de... Era um ídolo. Cada um leva o seu número e está ali a mostrar. E os blogs nunca passaram muito, apesar de todas as possibilidades, nunca passaram muito do artigo de opinião e muito engraçadista. Eu próprio, quer dizer, confesso a minha culpa, não é? Era fazer coisas, escrever coisas, artigos de opinião com piada. Quer dizer, era no fundo dizer, bem, porque é que só um Vasco Polido de Valente é que tem direito a escrever um artigo de opinião? Eu também tenho direito. Porque é que eu não posso? Então aquilo era... eu nunca escrevi, nunca vou escrever, não tenho possibilidade de escrever num jornal. Este é o espaço onde eu vou ter o meu artigo de opinião. Aqui, nos podcasts, a ideia é... eu, que nunca teria um programa de rádio, posso fazer o meu programa de rádio. Curiosamente, tu há pouco falavas da questão das entrevistas. As entrevistas são feitas porque são baratas e criam logo uma dinâmica que não precisa de mais nada. Sobretudo quando estamos a falar de pessoas que a maior parte das pessoas conhecem, não é? E tu não precisas de mais nada. Sim, da mesma forma que os blogs, e volta a esta questão, apesar das enormes possibilidades que ofereciam de fazeres, por exemplo, jornalismo de investigação, mesmo entrevistas, que raramente eram, eu vi blogs, pelo menos em Portugal, a fazer, houve alguns que faziam, mas raramente faziam isso. Essas possibilidades dos blogs não foram exploradas da mesma forma que os podcasts não exploram, a não ser, estamos a dar o exemplo dos Podcast Plus do Observador, porque têm aí esse suporte quando estão associados a uma marca, porque tu não vês pessoas... ao contrário do que até acontece nos Estados Unidos com as coisas do true crime, não vês pessoas a fazer coisas muito elaboradas que exigem investigação, por exemplo, uma reportagem. Não vês ninguém fazer um podcast de reportagens. E ele vê até como as coisas são tratadas. Não se esqueçam que nós tivemos pessoas há muito pouco tempo num podcast a admitir que tinham cometido um crime, não é? Portanto, tudo isto às tantas estamos aqui, não é? Conversar na boa, é tudo muito descontraído. Mas eu não vejo os podcasts como uma ameaça. Não. Pouco falava ao jornalismo, porque quer dizer, isto é mais quase como uma extensão das redes sociais. Sim, claro. Estão completamente. É uma coisa completamente sexy para o jornalismo atualmente em Portugal. Sim. Ou seja, qualquer jornalista mas também por causa disso que o Bruno está a dizer, que tem este paralelo com redes sociais, que é um palco, não é? Sim, é aquela folha em branco que os blogs também trouxeram. Tem a ver com questões do tal FOMO, não é? Mas nós em Portugal temos uma coisa nos mídia, mesmo que eu estou a incluir pessoas que se exprimem através das redes sociais e que não têm carreira profissional e que se exprimem nos blogs e onde for, que fazem posts no Facebook,
que é uma certa ligeireza. Nunca é a nossa atividade principal, ou seja, não há nenhum Spotify que me venha pagar a mim ou ao Bruno $1 milhão de dólares para fazermos só um podcast, não é? Portanto, nós fazemos várias coisas, não é? O Bruno traduz livros e escreve livros e depois está aqui na rádio. Depois, nós nunca temos toda a energia num projeto apenas. E isso também é manifesto, e é interessante, embora se calhar não pelas melhores razões, no tipo de podcast que acaba por ser mais popular em Portugal, que são precisamente os podcasts mais ligeiros. Tudo é ligeiro. Porque estes podcasts Plus do Observador, mais uma vez para usar o exemplo, então já ouviste o Piratinha do Ar? Já. Tem lá, ouvi o segundo e depois tem lá os outros para ouvir. Ou seja, exige um tipo de concentração, disponibilidade, etc. Exatamente, que as pessoas depois acabam por desistir, e é o que acontece nas séries mais complexas, obviamente, do que propriamente ouvir o Irritações, que é um programa descontraído e ligeiro, que é mais fácil então de ouvir. E é mais fácil de fazer. Certo. Obviamente, mas fazer um podcast de entrevistas e daí a minha irritação há pouco com as marcas portuguesas acabam por pagar muito dinheiro a profissionais para fazerem esse tipo de entrevistas ligeiras, onde eles próprios profissionais não metem toda a carne no assador, não é? No fundo é só uma conversa com um amigo que a marca paga a peso de ouro para depois a brand manager falar com o diretor a dizer: temos aqui este podcast que é muito bom, e acaba por criar uma espécie de não sei bem como é que é dizer, uma espécie de nebulosa de que tudo é possível, e de facto é, e que tudo é desejável. Não sei bem se estou a fazer entender. Deixa-me só acrescentar uma coisa nesta diferença entre blogs e podcasts, que as pessoas que agora fazem podcasts e que têm sucesso têm agentes. Portanto, há uma economia. Sim, uma galáxia. Há uma economia business-oriented. E falta-nos uma coisa. Falta-nos uma coisa nessa economia. Nos blogs isso não existia. Estava tudo ali um bocadinho. Sim. Falta-nos uma coisa nessa economia que ainda não há. Não sei se vai haver, que é aquela história de, em mercados grandes, veem isso, que são empresas que o que fazem é produzir podcasts. Aqui também há, só que não dá dinheiro, não é? Pronto, e que tem um peso de facto, e que depois tem uma carteira enorme de podcasts, e a economia funciona à volta disso. Quando falamos de Portugal, vamos sempre bater na questão do mercado, não é? Da mesma forma que houve pessoas que conseguiram construir ali uma forma de viver dos blogs, muito poucas pessoas, raríssimos casos. A pensar a escrita é sempre menos espetacular, não é? Não tem esta dimensão mediática, pelo menos. Sim, acho que sim. E tu olhas para exemplos nos Estados Unidos em que as coisas adquirem uma dimensão extraordinária, e cá nada atinge essa dimensão. Portanto, no fundo é um bocadinho aproveitares aquilo para dares a conhecer também, não é? Para chegares, claro, mas nunca vai ser a tua única fonte de rendimento, ou muito dificilmente será a uma escala, eu diria média, já nem digo uma grande escala. A não ser que o futuro nos surpreenda. Não, mas não vai surpreender. E como não é a tua única fonte de rendimento, tu não levas bem a sério. E não podes investir. Exatamente, é isso que eu disse há pouco. Aquilo que eu gostava. Porque é que nós não fazemos? Porque era uma coisa que certamente encontraria o seu público. Porque é que não fazemos, desde os blogs ou agora nos podcasts, porque é que não fazemos este tipo de coisas mais elaborado? Porque não tens retorno. Ou seja, tu vais estar a investir. E que retorno é que vais ter disso? Vais estar a fazer uma reportagem, imagina, para pôr num podcast, e que retorno é que vais ter? O tempo que tu vais... Então é preferível esta coisa da conversa, do ponto de vista eu como homem, não sei o quê, que tive aquele problema ou tenho uma doença. É isso que é mais barato. Os políticos já captaram isso e já prestam declarações a alguns podcasts, não sei quantos disse ao podcast, não sei o que, que apoia Montenegro, ou não apoia. O que também é interessante, porque os jornalistas e os políticos andam sempre de mão dada, não é? Em Portugal, pelo menos. E os podcasts já são também um instrumento de ação para política. chegar a miúdos mais novos, não é? Eu acho que é mais para falar entre eles, mas pronto, também como eu não ouço esses podcasts. Maria Ramos Silva, antes do programa falámos de uma questão que é muito presente, que tem a ver com o filtro, não é? Mas que é uma questão que atravessa toda a internet. Sim, e o mundo de uma maneira geral, não é? Porque tu só combates. Ou seja, quando falo de filtro, depois tem a ver com aquilo que alguém aqui, acho que és tu, Bruno, a legitimidade, não é? Mas, falar de certos temas. Certo, sabes o que é que eu senti? E o Pedro falava um pouco disso, que é, às tantas parece que muitos destes conteúdos são
portfólios falados, ou seja, as pessoas pegam no seu currículo, em vez de ser em papel, não é? Fazem um formato destes para mostrarem ao que vem. Quem sou, o que estou aqui a fazer, quem é que eu tenciono angariar, que seguidores é que eu gostava de ter, e é uma forma, vai complementar tu te mostrares e de autopromoção, não é? Não deixa de ser, porque de facto tu não estás comprometido a 100%, tu estás de uma forma, é um hobby plus mais qualquer coisa, és um amador, um curioso, um interessado que está ali, por exemplo, eu sou médico e hoje vou falar da importância da maçã, pronto, então aquilo é uma coisa ali mais ou menos séria. Agora, como é que nós podemos gerir isto? Como sempre com literacia, não é? Ou seja, desenvolver isto, perceber, era aquilo que o Pedro dizia, perceber quais são as reais intenções eventualmente por trás de um conteúdo que está a falar de emagrecimento, quem é que patrocina, quem é o tipo que está a conduzir isto, quem são as pessoas que estão a patrocinar. Mas isso quer dizer, isso é a tal guia que nós temos sempre de tentar seguir com o máximo de formação e de orientação possível, não é? Seja a escrutinar a televisão, seja a seguir a rádio, seja a ler o blog. Pronto, de facto a internet está transformada num espaço um pouco anárquico, não é? E sobretudo nós temos aqui uma outra questão adicional, que é a da inteligência artificial. Nós falávamos da voz de uma forma, eu própria falei disso há pouco, a voz quase de uma forma nostálgica, não é? Ali com um ponto de contacto com o ser humano, e nós hoje, a voz, aliás, nós temos isso na rádio, não é? Em que falamos, temos o exemplo da voz para detectar se é a pessoa real, se é a inteligência artificial, e quer dizer, nós somos completamente baralhados aqui no meio, portanto amanhã podemos estar a ouvir um podcast que é completamente fabricado por alguém que nem sequer existe. Vamos ter que tentar desenvolver o máximo possível as nossas competências. Olha, não vai ser fácil. Ainda posso dizer qualquer coisa? Tu não podes, meu só para talvez discordar um pouco do Bruno, ou pelo menos vamos a isso. Eu acho mesmo que os podcasts atualmente são os blogs na altura dos blogs. Pouco importa, e desculpa, Bruno, se um é escrito e se um é... hoje ter um podcast é uma coisa que é suposto ter-se, não é? E uns é sobre nutrição, e outros é sobre parentalidade, e outros é sobre o Festival da Canção, o que for. Portanto, não há nada de errado com isso, naturalmente. E depois fazem aquelas capinhas, não é? São todas muito imaginativas, e depois ficam contentes porque estão em número 1 do top da Apple, e depois, não, mas esse top não conta, porque o outro top é que não sei o quê. Pronto, entramos nesta coisa que é também muito típica dos portugueses, que são muito competitivos, pelo menos é o que me parece. E depois, tal como acontecia nos blogs, só 4 ou 5 é que são verdadeiramente bons. Mas deixa-me só interromper-te e estamos a ficar sem tempo, só para terminar. Mas há um lado que eu acho que esse lado, sim, do espaço e de ter alguma coisa através da qual comunicar e de plataforma, de facto, talvez seja o podcast substitua o blog. Mas há um lado de conteúdo e falo daqueles blogs que eram mais críticos, mais ácidos, mais corrosivos. Sim, isso não existe no podcast. De interação e da própria interação. A escrita pressupõe também um grau de envolvimento, não é? Eu, por exemplo, tenho saudades disso. Mas do debate, até do debate. Sim, de troca de galhardetes. Isso tu perdeste. Num certo sentido, era isso que eu dizia, num certo sentido, sim. Porque provavelmente pessoas que há 20 anos estariam a fazer um blog agora fazem um podcast. Exato. Por outro, não, porque de facto há diferenças. Que tem que ver com o facto de um ser, um ser escrito, mas tem massa crítica, é tu aqui não sentes que haja como vocês que estudaram comunicação sabem. Sim, não temos ainda acidez, pronto. E também não temos ainda personagens como o Joe Rogan, não é? Que é Ainda não há aquela coisa de a personagem que se fez super popular através do podcast e que salta. E não temos então ainda... Não há. Então aquele tipo que fez as entrevistas ao... O Geirinhas. Mas esse já era... Não, mas ele já fazia alguma coisa antes. Fez a do Sport. E era humorista. Sim, está bem. Mas nós não temos um podcast host... Mas não tinha uma empresa familiar. Não sei. Não temos um podcast host que seja odiado, não é? Temos uma espécie de André Ventura dos podcasts. E temos já agora isto é uma oportunidade. Temos algumas pessoas na televisão. Portanto, os podcasts em Portugal ainda são ligeirinhos, não é? Ainda são certo. Ainda são engraçadistas, ainda são... Pronto, ainda estamos a gatinhar. Ainda estamos a crescer. E a escrita pressupõe esse tal tempo de reflexão que tu hoje não estás para isso, não é? Tudo se tornou esta coisa absolutamente imediata em que não há crivo, não há autocensura, não é? Nós dizemos tudo, ouvimos tudo e portanto há alguma coisa que sendo parecida em termos de coolness até, não é? E de ir um pouco contra o suposto establishment, porque consegues ter ali o teu cantinho e fazeres o que quiseres, mas de facto o resultado eu acho que é outro, não é?
Muito bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um pop-up. Fica aqui o alerta para quem nos está a ouvir. Siga-nos na sua plataforma favorita. Para quê? Para nunca perder os novos episódios, como sabem. E fica também um aviso, voltamos já na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá.